amores, tudo bom, galera? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso cantinho. Me chamo Renata, vim aqui para trazer uma leitura para a egrégora de Sagitário, para o coletivo de Sagitário, para os sagitarianos. Para você que é de Sagitário, que tem Sagitário forte no mapa, ou que veio olhar para alguém de Sagitário, tá? Sinta-se à vontade. Não esqueça de olhar os demais signos fortes que você tem no mapa. Fique à vontade para maratonar os vídeos. Olhem também os temas, gente, que às vezes a gente procura uma leitura dentro do nosso signo e às vezes não é o que a gente está procurando. Então procure pelos temas também, que é legal, tá? Não vá muito só pelo signo, não, ok? Leituras particulares, meu número está aí na tela ou debaixo na descrição do vídeo ou no início do canal. Sintam-se à vontade para entrar em contato pelo WhatsApp, que eu terei maior prazer em atendê-los, ok? Quero agradecer desde já as curtidas, os compartilhamentos, aos novos inscritos, aos inscritos antigos. Gratidão pelo carinho, pela ajuda de vocês, ok? Então vamos lá ver o que a espiritualidade tem para trazer de direcionamento, de mensagem, de conselhos para a egrégora. As cartas já estão pulando. Para a egrégora de Sagitário. Vamos lá, vou começar com o oráculo de Delfos e vou terminar com o tarô, tá bom? Então vamos tirar logo as cartas. Mais duas. Quero agora uma poção. Já gostei, já caiu de primeira aqui a carta do presente, né? Vamos ver do que se trata esse presente. Espero que seja coisa boa. Caíram todas. Depois eu tiro o tarô. Vamos começar aqui com a carta que caiu primeiro. A carta do presente, tá? Aqui já vem me falando que vocês estão prestes a receber um presente, tá? Tem um presente chegando aí para a egrégora de Aquário. Eu acabei de fazer leitura de Aquário, estou com Aquário na cabeça. De Sagitário, tá? Pode ser algo físico, pode ser algo simbólico, tá? Mas é um presente que vai trazer, assim, uma oportunidade ou um reconhecimento, tá? É algo significativo, tá? Que vai ser bom para o seu bem-estar e para o seu crescimento, tá bom? A segunda carta que caiu foi a carta da mãe. A mãe. A carta da mãe aqui geralmente ou é uma ligação emocional que você tem com alguém, tá? Com uma figura importante, uma figura de autoridade. Ou pode ser uma pessoa que desempenha esse papel na sua vida, né? Como uma mãe, ou um pai, enfim. É uma figura materna, tá, gente? Pode ser uma figura, pode ser a sua mãe, como pode ser uma pessoa que, né, tem esse papel na sua vida, né? Esse papel importante na sua vida, tá? Pode simbolizar também alguém da família, pode simbolizar algumas questões ligadas ao seu sentimento de cuidado, de proteção, tá? O engraçado é que caiu a carta da reconciliação aqui. De repente, você pode estar com algum problema, né, com alguém, né, familiar, ou com a figura materna, ou com alguém que representa essa figura na sua vida, tá? Aqui é como se essa reconciliação, tá? Sinto forte a energia de reconciliação aqui, fosse algo
necessário, tá? De repente, a gente pode estar lidando aqui com algum sagitariano que está passando por algum tipo de problema, né? Com a mãe, com uma figura materna, ou com alguém que representa a mãe, ou um pai, enfim, alguém da família. Eu sinto aqui que se estiver passando por esse processo aqui, existe aqui sim, tá? Uma reconciliação. E essa reconciliação seria um presente na sua vida. Tá bom? Caiu aqui a carta da inveja. Aqui eu sinto que existe algum tipo de disputa, algum tipo de inveja, pode ser uma inveja, pode ser uma disputa, algum tipo de ressentimento familiar. Posso estar falando aqui, como eu falei da mãe, de família, de repente você pode estar passando por algum processo com algum irmão, algum tipo de disputa, tá? Algum tipo de problema, né? Pode ter algum tipo de sentimento aqui de mágoa, ou você para com essa pessoa, ou essa pessoa para com você, tá? Mas eu sinto aqui forte na mesa um sentimento de mágoa, de disputa, tá? Um sentimento de inveja. De repente, alguém da família recebeu algo material, de repente você recebeu de presente algo material, né, de alguém da sua família e causou esse mal-estar com os irmãos ou com algum parentesco, com alguém, tá, com algum membro da família, tá? Aqui eu sinto que é importante você entender que, embora esse sentimento seja algo real, tá, que você está passando, muitas vezes a gente pode estar falando muito mais sobre uma percepção do que uma verdade objetiva. De repente, esse mal-estar pode ser além do que você esteja imaginando ou que essa pessoa esteja imaginando. De repente, você está numa situação em que alguém na sua família pode estar, né, tendo esse sentimento por você e que não é algo que você está tendo em relação a essa pessoa ou vice-versa, tá? Então, assim, aqui, essas cartas aqui, eu sinto que é necessário lembrar a vocês, tá? Que como adultos, nós devemos procurar sempre amadurecer, tá? Amadurecer essas questões e não carregar mágoas desnecessárias. Isso aqui é um alerta, tá? Que a espiritualidade vem trazendo, tá? Principalmente se for uma figura materna, não vale a pena, gente, tá? Porque muitas das vezes a gente tem rusgas, às vezes por a gente ter uma personalidade diferente, por às vezes pensar diferente, e às vezes a gente não tem, assim, muitas das vezes você pode ter opiniões opostas e entrar sempre em atrito com a mãe, com o pai, ou com o irmão, ou com alguém da família. E no final de tudo isso, quando se parte, né? Quando a gente fala partir, né? Quando a pessoa parte, a gente sente aquela tristeza. Então, a carta vem dizendo aqui que o melhor caminho é a reconciliação, tá? Tente, tá, se reconciliar, tente recuperar novamente a alegria da comunhão, tá? De estar junto, né? Se for necessário, né? Se não for uma situação muito séria, se for coisas bobas, procure a reconciliação sempre, tá? A carta da alegria fala que apesar das dificuldades, tá? Isso aqui é um sinal de felicidade, de satisfação, tá? Então, esse presente ou essa ação que você pode vir a tomar da reconciliação trará muita felicidade, principalmente se para você as figuras de autoridade na qual eu falei, mãe, pai, enfim, tá?
são pessoas importantes na sua vida. Então, é necessário lidar com as disputas de forma madura e responsável, tá, gente? Então, assim, não deixa passar, não. Tenta reconciliar, tenta se acertar, tenta ficar bem, buscar, tá? Essa alegria novamente em estar junto, tá? A carta da reconciliação aqui, para mim, mostra que pode estar havendo um período de afastamento entre vocês, tá? Ou de alguém importante na sua vida, tá? E eu sinto fortemente aqui que é um membro da família. Então, a reconciliação, tá? A reconciliação, ela sempre traz um presente justo do universo, da espiritualidade. Deus olha e se agrada, tá? Pode até gerar um certo desconforto em outras pessoas, mas não se importe com isso não, tá? Especialmente se for em irmãos, tá? Que estão sendo favorecidos de alguma forma, em algum momento, tá? Então eu sinto aqui que esse processo pode gerar emoções difíceis, sim, mas é importante se concentrar na recuperação e no entendimento, tá bom? Então, seja o que for aqui, busque pela reconciliação, porque eu sinto aqui que o universo, a espiritualidade, Deus, com toda certeza vai se agradar do seu posicionamento, tá bom? Aqui caiu a carta da inocência. A carta da inocência fala de um gesto feito por um familiar com boas intenções. De repente, essa pessoa pode ter tido uma boa intenção com você e outros membros da família não enxergaram dessa forma. Então, você não se importe com isso. Tente buscar da melhor forma a alegria, a reconciliação, porque às vezes, um exemplo que eu vou dar aqui simples, às vezes você se afastou ou se afasta da sua mãe por causa, porque a minha mãe tem mais predileção porque do filho tal. E às vezes não é isso, gente. Mãe ama todos da mesma forma. Mas às vezes a gente quer que a nossa mãe ou alguém fique contra aquela outra pessoa porque teve aquele desgaste e aquela briga. Não faça isso. Por quê? Porque você está colocando a figura materna no meio de um fogo cruzado. Ela ama os dois. Então, de maneira nenhuma, ela vai brigar com um para ser a favor do outro. O que ela vai fazer? Ela vai ficar neutra e vai tentar fazer com que vocês se reconciliem. Então, eu sinto essa energia aqui, tá? Então, não é porque a mãe gosta mais do outro do que de você. É porque ela, como mãe, ela não quer ficar mal com os filhos. Então, ela quer, de qualquer maneira, que vocês se reconciliem. Então, às vezes, fica parecendo que está passando pano, né? Que gosta mais do fulano do que de você, gosta mais do ciclano do que de você. Ou, de repente, houve alguma coisa aqui que a sua mãe tentou, ou alguém, uma figura materna, um pai, seja lá quem for, agradou a um e esqueceu do outro. Um exemplo, às vezes você está numa situação bem melhor de vida e às vezes o outro está numa situação difícil. Então ela vai e ajuda o outro. E você, às vezes, porque ajudou o outro, não gosta. Acha que tem que te ajudar também. Só que a gente tem que parar e analisar que o outro foi ajudado, por quê? Porque ele não estava numa situação legal. Olha, a minha mãe é falecida, tá? Mas quando minha mãe era viva, a minha mãe sempre teve aquela coisa pelo meu irmão mais novo, por eu ser a mais velha. Então ela dizia assim, você eu não me preocupo, porque você sabe se virar, você dá conta das coisas, você se vira, o seu irmão o tempo todo eu tenho que estar. Entendeu? E às vezes, se você não tiver uma boa cabeça, você acha que não. Ela me deixa de lado, não liga para mim, é porque ela ama mais o meu irmão do que a mim. Não.
Às vezes uma mãe tem mais cuidado com o outro, não porque ela ama mais, mas é porque aquele outro precisa mais dela. Hoje, quando minha mãe partiu, tá? Eu agradeço a ela por ela ter me feito da maneira que eu sou, guerreira, que eu corro atrás, que eu procuro fazer as coisas, que eu sempre dei conta da minha vida e nunca fiquei em cima da minha mãe pedindo nada a ela. Eu aprendi a me virar sozinha. E hoje eu vejo que o meu irmão, por ele ter aquela dependência sempre da minha mãe, ele hoje, quando minha mãe faleceu, se viu perdido. E hoje ele transfere a figura materna da minha mãe em mim. Se acha, me colocou como a figura da mãe que ele não tem. Então, às vezes, tem certas situações que acontecem, tá? Num ambiente familiar, que a gente tem que ter a sensibilidade, né? E entender, ao invés de causar tumultos e problemas, tá? Então, assim, sem perceber, às vezes, as possíveis consequências emocionais com os outros envolvidos pode trazer esse tipo de atrito, mas é necessário ter um pouquinho de percepção, ter um pouquinho de maturidade, tá? É muito essencial reconhecer, tá? Que apesar dos erros, o gesto vindo de um lugar de boa vontade. Então, seja essa pessoa, tá? Tenha esse gesto. Caiu aqui a carta da liberação. A carta da liberação fala o quê? Liberação de mágoas, liberação de tristezas, de disputa, de ódio, de rancor. Está na hora de liberar esses ressentimentos, porque é crucial para o seu crescimento pessoal. Muitas das vezes, a gente se estagna e não dá um passo à frente por causa disso, por estar acumulando ressentimento, por estar acumulando mágoas, tá? Então, é necessário essa libertação, tá? Se você deseja seguir em frente e se reconciliar com a sua família, em especial com seus irmãos, é necessário liberar o perdão, mesmo que isso seja desafiador. O perdão não significa convivência obrigatória, mas a paz, tá? A paz interior. Vale mais a gente ter paz do que viver na guerra, tá? A verdade nua e crua. Caiu aqui a carta da verdade nua e crua. Essa carta aqui, ela surge aqui como algo que não pode ser mais escondido, tá? É a verdade nua e crua que tem que vir à tona, não pode mais ser escondido. Pode ser uma verdade que venha a incomodar, tá? Mas que precisa, de qualquer forma, vir à tona, tá? Situações podem ser resolvidas, questões familiares podem ser resolvidas, relações, escolhas passadas que precisam ser enfrentadas, tá? Pode ser até difícil de você enfrentar no momento, mas será necessário para que você consiga seguir em frente. É o chegar, conversar, colocar as coisas em pratos limpos, né? Falar a verdade, o que se sente, mas com amor, tá? E buscar de todo o coração a reconciliação. Sempre. A carta do guia aqui, que caiu também, essa carta aqui é uma carta que fala tanto de guias espirituais, tá? Mas aqui é uma carta que vem falando para você, né, da importância de uma mãe, da importância de um pai, da importância de um ente querido, porque essa figura aqui é a figura que vai te guiar sempre, tá? De forma equilibrada, que vai te ajudar a enfrentar certas situações. É uma figura que pode te oferecer apoio necessário,
para facilitar o processo. De repente, no meio dessa confusão, tem uma figura, tá? No meio, que pode ser esse guia, tá? Para te ajudar a alcançar essa reconciliação, tá? Para ajudar nesse processo de cura, tá bom? Caiu a carta aqui do saciar a sede. Saciar a sede aqui, ela aponta, tá? Que embora a reconciliação, eu sinto aqui forte que é uma guerra aqui entre irmãos. Eu senti isso aqui, tá? Então aqui, ó, a reconciliação com os irmãos pode não acontecer assim de imediato, tá? Pode ser algo que de repente está na sua cabeça por futuro, tá? Que você ainda está amadurecendo as ideias ainda. Mas eu sinto aqui que no momento é muito importante, tá? Essa reconciliação com seus irmãos, ou com seus pais, ou com algum familiar, tá? Não fica esperando e deixando que o tempo cuide das coisas, não, porque às vezes pode ser tarde demais, tá? Vamos lá pro tarô. A carta da ociosidade, eu não olhei ela. Essa carta de da ociosidade aqui é como se você estivesse esperando, tá? Aqui, a carta da ociosidade com a carta da reconciliação me falando que não é necessário força, tá? Se você acha que é necessário mais um tempinho, então você pode dar até esse tempo, tá? Para que haja um pouco de cura aí, porque também não adianta querer ter uma reconciliação no calor das emoções, né? Que às vezes a gente pode estar falando de uma situação que aconteceu agora, ainda tá os ânimos muito agitados, então de repente o tempo seria agora no momento o melhor remédio, tá? Mas que essa reconciliação é necessária acontecer, tá? Então vamos ver aqui com o tarô o que vai cair aqui. Já caiu aqui a carta do mago e da rainha de ouros. Opa, mais duas. Sol e rei de copas. Temperança, 6 de copas e 8 de espadas. Gratidão, espiritualidade. Mais uma. A torre. Tinha que ter a torre no meio dessa situação. Então vamos lá, gente. A carta do mago aqui, tá? A carta do mago aqui vem sugerindo que você tenha, sugere, né? Fala que você tem o poder nas suas mãos. O mago, ele tem todo o poder na mão, ele tem toda a disponibilidade, tem toda a estrutura, tá? Para criar uma realidade, para criar a realidade que deseja. Então você aqui é o mago, então você aqui tem nas suas mãos o poder de criar toda a sua realidade, tá? Você tem todas as ferramentas necessárias para manifestar o que você deseja, tá? O momento aqui é de agir, mas com sabedoria e discernimento, tá? O rei de copas. Rei de copas aqui, a presença do rei de copas
Sugere, como se fosse uma figura aqui emocionalmente equilibrada, tá? De repente, alguém com grande sensibilidade, uma pessoa com muita empatia, mas também uma pessoa que tem um grande poder de influenciar, tá? As situações, com compaixão e entendimento. Então, de repente, se essa figura não é você, nessa situação aqui, existe um rei de copas que pode ajudar nessa situação, tá? Uma pessoa que tem uma empatia, uma pessoa que tem uma certa sensibilidade, uma pessoa que é muito equilibrada emocionalmente, que pode te ajudar a chegar à reconciliação, tá? Sinto que é alguém próximo a você, tá? Uma pessoa que pode ajudar vocês a solucionar esse conflito aí familiar, tá? Esse rei de copas aqui pode ser... Sinto aqui que é uma figura masculina, mas como carta não tem sexo, pode ser uma figura feminina também. Mas eu sinto fortemente uma figura masculina aqui, tá? O As de Espadas que caiu aqui na mesa, tá? Essa carta fala de verdade, quer dizer, mais uma carta que caiu na mesa que vem falando de verdade. Aqui, a verdade nua e crua, e o As de Espadas que vem falando de verdade, que é uma verdade que vai vir à tona, uma revelação, um insight, tá? Que será crucial, tá? Algo que você pode descobrir, algo muito importante que vai trazer clareza para essa situação, tá? Essa verdade pode ser difícil às vezes de se lidar, mas será fundamental para você seguir em frente, tá? Então, de repente, essa confusão toda que está tendo aqui pode ter sido por calúnia, por algum tipo de fofoca, por algum tipo de inveja, por alguma coisa que ficou mal resolvida. Se for, pode ter certeza que a verdade virá à tona, tá? E vai resolver todo esse conflito familiar. E você vai ter como ajuda esse rei de copas que eu falei aqui. Essa pessoa muito equilibrada, muito sensata, que tem aqui, sabe, um poder de influência, que tem assim, uma empatia muito grande e um poder de influenciar muito grande. Então, a pessoa que tem uma certa compaixão, tá? E um entendimento muito grande, consegue mudar as coisas, tá? A carta da torre aqui indica que, embora você tente ou você tenha o poder de segurar algumas verdades, né? Caso essa verdade que está escondida seja do seu lado ou a pessoa, né, do outro lado, por mais que tente segurar essa verdade vai vir à tona de qualquer jeito, tá? De uma forma ou de outra, essa verdade vem. Por quê? Porque a torre fala de um desmoronamento, né? Um desmoronamento que está próximo. É algo inevitável, tá? Só que eu sinto aqui que é algo que vai precisar de muita coragem para lidar. Mas sempre depois da queda vem o quê? A reconstrução, né, gente? O 8 de espadas. O 8 de espadas aqui fala de um dilema, tá? Entre falar ou não falar. De repente, esse segredo já veio à tona e não tá querendo falar, ou seja, da sua parte ou da outra parte. Alguns aqui, esse segredo ainda não veio à tona, não. Essa verdade. Mas para alguns aqui a verdade já veio à tona e está naquele dilema, falo ou não falo? Mas é uma verdade que precisa ser liberta, ser falada, porque ela está te aprisionando emocionalmente. É como se você estivesse se sentindo preso em uma situação difícil. Mas nunca se esqueça que você pode sair dessa situação, tá?
Porque a verdade aqui, 2 cartas de verdade, não ia cair à toa. A verdade é sempre o melhor caminho, gente. Tá? A verdade liberta. Mesmo que no começo, logo assim que a verdade estourar, seja algo desconfortável, tá? A Rainha de Ouros, aqui, é uma figura feminina, né? É uma carta que fala muito de estabilidade material, emocional, junto com o Rei de Copas, tá? Ela pode indicar aqui uma parceria que seja muito importante para o seu futuro. De repente, juntos vocês podem até equilibrar uma situação e ajudar você a tomar a melhor decisão. Então, aqui existe não só uma figura, como 2. Existe aqui uma figura feminina, uma figura masculina, tá? A carta do Sol vem falando aqui de clareza, de luz, tá? Então, aqui, a questão que está difícil, mesmo que você tente adiar essa situação, essa revelação, essa verdade, ela vai vir à tona de qualquer jeito. E quando fizer, vai ser como se fosse uma cura, tá? Esse entendimento para todos os envolvidos nessa situação vai vir como cura. Às vezes a gente pinta, né, as coisas de uma maneira que às vezes no fim não vai ser daquele jeito, o bicho papão todo que está se pintando, tá? Então aqui minha gata deitou em cima das cartas, essa benção. Isso, bebê, derrubou tudo da mamãe. Temperança. A carta da temperança, ela vem indicando aqui paciência, né? Passado, né? De repente uma paciência do passado, envolvendo aí a família, envolvendo essa situação. De repente alguma coisa que tá difícil de você engolir, de você digerir, mas que é necessário, tá? Para que você consiga seguir em frente. Aqui, a paciência será sempre uma aliada. Aqui, a temperança fala de paciência e fala de cura. É como se tudo estivesse encontrando o seu equilíbrio, porque a reconciliação com um ente querido, com os pais, enfim, é algo muito importante. Então aqui o 6 de copas aqui fala sobre essa questão, tá? Para alguns é uma questão que já está há muito tempo, uma questão do passado, tá? Mas aqui possivelmente o envolvimento da família ou de amigos de longa data, tá? Pode ser também uma coisa, a gente pode estar falando sobre amigos, mas aqui eu senti forte sobre família, tá? Então, aqui é a reconciliação e entendimento dessa relação, dessa situação, precisa ser resolvido de qualquer maneira, tá? Então, assim, Sagitário, essa é uma fase de reconciliação. Eu senti aqui que é uma fase de reconciliação, uma fase de verdade, que as verdades precisam vir à tona, tá? Mesmo que seja difícil, tá? Mesmo que seja às vezes até difícil de engolir certas coisas, mas eu sinto aqui que é necessário essa reconciliação com a família para que você consiga seguir em frente, tá? A paciência aqui ela é sua aliada. A paciência, a cura, tá? Porque a paciência, ela sempre traz com o tempo o equilíbrio, tá? A reconciliação aqui com seus pais, com seus irmãos, enfim, tá? É muito importante para que você consiga ter harmonia com a sua família, tá? E possa seguir em frente, tá bom?
Beijo no coração, é isso que eu vejo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.